Serene Lafayette. E você entra aqui, ó. Você entra aqui pra cidade. Já tá dentro da cidade dela já. Rodovia fiscalizada com radar. Radar tem de quilo. Uberlândia, tá longe de casa, cara. Hoje aqui, ó. É lei hoje o pessoal andar tudinho com o caminhão fechado assim, ó. Algum tipo de hortifruti, você vê no mercado tá tudo geladinho, tem que estar tudo em câmara fria. A Anvisa jogou doído em cima disso aí. Cidade mineira é esquisito, que é tudo feito em cima de montanha. Até a própria Belo Horizonte é cheia de... Oficina do Rony. Arte Minas também, tudo tem, tudo que é lugar. Foi. Vou voltar Nossa, pra Tacarejo. me machucou. Tem um desse lá em Betim, tinha? Tacarejo. Fechou já? Perto do shopping lá? Tinha um bicho desse, tava fechando ali, ó. Mineirão. Tinha lá no shopping. Sim, Falou que é. tava fechando. Tô fechando. O que mais tem ali agora é coisa? Tem uns 4 ou 5. E ali é um ponto ruim, que coisa. Rio de Janeiro 334, Juiz de Fora 172. 10 horas, tá aí, meio-dia a gente tá passando Juiz de Fora. Uma hora a gente tá parando pra almoçar, se Deus quiser. Eu só dou uma parada ali pra abastecer, porque aqui em Minas tá barato o combustível. Ali no Rio já é 7,19. Belo Horizonte. Pra retornar. Ui. Nossa, pensamento da pensou uma coisa, né? Olha só, olha o que eu pensei. Bati ali, o de lá vinha em cima de nós, misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Olha, balançando. Ah, vai ser mesmo. Olha que lombada alta da bexiga. Vai ser mesmo. Os bichinhos vêm cheios desse jeito, né? Aí vão dar uma lombada alta dessa. Tudo novo, gordinho? Tudo zerado, aí é tudo zerado, vai entregar. Carandaí, 34 km. Cristiano Antônio, 16. Percebi a mesma coisa.
Vai estar comendo doce. Você pegou o papelzinho hoje? Eita aí. Nós passamos em 2 pedaços? Tchau. Esses 2 papéis aqui. É. Esse aqui você tem que postar numa firma? É esse papel de abastecimento. Não. Vou pôr aqui dentro, ó. Pode pôr do buraco maior aí. Pode ir dentro que daqui fica maçã. Casa da mexerica. Tá separado. O cara acelerado da moto. Bom dia, como é que você tá? Melhorou? Tá tudo bem? Eu fui parar no hospital. O jeito dessa estrada aqui é isso aqui, ó. O eucalipto. Se tu se perder, tu se arrebenta num pau desse aí, ó. Posto Cupim. Ah, ele. Essa moto é bacana, tem 3 pneus, essa bug, mano. Perímetro urbano, Cristiano Ottoni. Hã? Loja ali de panelas de ferro. Aqui tem tudo aqui, ó. Aqui na beira da estrada aí. Aqui é água de coco. Mas as panelas tem tudo aí. Ali a loja que passou ali, tá? É bom pra quem tem fogão a lenha, né? Explicando nossas políticas para este cliente. Políticas? Ricardo arqueou uma sobrancelha, aproximando-se lentamente do grupo. Que interessante. Não me lembro de ter aprovado nenhuma política específica para atendimento. Miguel percebeu que algo estava acontecendo, mas não conseguia decifrar exatamente o que. O homem que havia chegado falava com uma autoridade que contrastava com suas roupas simples, e os funcionários pareciam genuinamente aterrorizados. Desculpe-me, Miguel dirigiu-se ao recém-chegado, mas creio que não nos conhecemos. Sou Miguel Santana. Ricardo voltou-se para ele com um sorriso genuíno.
O primeiro sorriso verdadeiro que Miguel havia visto desde que entrara na loja. É um prazer conhecê-lo, Miguel. E esta jovem dama deve ser sua filha? Sou Sofia, respondeu a menina com entusiasmo, estendendo sua pequena mão para cumprimentar o estranho. Papai vai comprar um anel bem bonito para a mamãe. Que maravilhoso, disse Ricardo, ajoelhando-se para ficar na altura de Sofia. E você acha que sua mamãe vai gostar? Vai sim. Ela sempre diz que o amor é mais importante que joias, mas papai quer dar algo especial para ela. Ricardo sorriu, mas seus olhos se endureceram quando olhou novamente para Helena e Carmen. Uma filosofia muito sábia. O amor, de fato, é mais valioso que qualquer joia. Neste momento, Julian Torres, o segurança, aproximou-se do grupo. Ele não havia reconhecido Ricardo e interpretou sua presença como uma potencial complicação. Senhor, disse dirigindo-se a Miguel, talvez seja melhor que vocês. Julian, a voz de Ricardo cortou o ar como um chicote. Creio que há um mal-entendido aqui. O segurança parou abruptamente, finalmente reconhecendo seu verdadeiro chefe. Sua expressão passou de autoridade para puro pânico em questão de segundos. Miguel observava a dinâmica confusa, começando a suspeitar que havia algo muito errado com a situação. Posso saber o que está acontecendo aqui? Ricardo respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria não apenas aquele momento, mas provavelmente a vida de todos os presentes. Miguel, permita-me apresentar-me adequadamente. Sou Ricardo Vasconcelos, proprietário da joalheria Montenegro. O nome do pai era O qual? silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel piscou várias vezes, processando a informação. Sofia olhou entre os adultos, sentindo que algo importante estava acontecendo, sem compreender exatamente o que. Você é... Até desse carro. Miguel começou, sua voz falhando. O dono desta loja, sim. E gostaria muito de saber por que meus funcionários estão tratando um cliente potencial com tal descortesia. Helena sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ali atrás? Senhor Vasconcelos, Vamos ver, eu posso né? explicar. Nós apenas estavam julgando um homem por suas quer. roupas. Ricardo Lá direito interrompeu, aqui atrás, sua velho. voz mantendo um tom calmo Esse que carro era branco? ainda É. mais intimidador que O gritos. Nietzsche. Estavam Cada- assumindo que alguém não tem direito de estar aqui baseando-se em Cada aparências. ou Carmen chama. tentou intervir. Senhor, não Cada- foi nossa intenção. Cada chama. Não. Sei lá. Ricardo voltou-se para ela com um olhar penetrante. Então me explique exatamente qual era a sua intenção quando disse a este cavalheiro que ele deveria voltar quando estivesse mais preparado. O rosto de Carmen perdeu toda a cor. Ela não imaginava que Ricardo havia escutado toda a conversa desde sua entrada. Miguel, ainda processando a revelação, sentiu uma mistura de alívio e constrangimento. Senhor Vasconcelos, Doidão, ó. eu não espero... Nossa. Quer dizer, peço desculpas se causamos algum transtorno. Transtorno? Ricardo voltou-se para ele com expressão genuinamente surpresa. Miguel, você não causou Cada transtorno sanguinho. algum. Você é um cliente que Sangue. veio à minha loja com uma intenção honesta. Cada Foi tratado de sanguinho. forma vergonhosa. Xangão. Eu é que devo desculpas. Cada xangão. Sofia, que havia permanecido quieta observando a conversa dos adultos, de repente falou: o senhor parece uma pessoa boa. Por que seus funcionários não são iguais ao senhor? A pergunta inocente da criança ecoou pela loja como uma bomba emocional. Ricardo sorriu tristemente, reconhecendo Por a que levantar a sabedoria mão? pura que apenas as Pra crianças avisar o outro que possuem. estão ali, é? Uma excelente pergunta, carradá. Sofia. E uma que precisa de uma resposta muito séria. Ele se virou para Helena, sua expressão tornando-se mais grave. Helena, você trabalha aqui há 5 anos. Está pronto para ver o anel que vai selar sua união com a mulher que ama. Mas quando Carmen abriu a caixa, revelando seu conteúdo, algo completamente inesperado aconteceu. Miguel reconheceu a joia imediatamente. E a razão pela qual a reconhecia A joia
da mãe dele. Daria tudo mais uma vez. Miguel ficou paralisado ao ver o conteúdo da caixa de veludo. Seus olhos se arregalaram e por um momento pareceu que havia esquecido como respirar. O anel que brilhava diante dele não era apenas uma joia extraordinária. Era uma peça que ele reconhecia intimamente. Isso é impossível, murmurou Miguel, sua voz quase inaudível. Ricardo notou imediatamente a reação intensa de Miguel. O que aconteceu? Você não gostou do anel? Sofia se aproximou para ver melhor, esticando-se nas pontas dos pés. É o anel mais bonito do mundo, papai. A mamãe vai amar. Mas Miguel não conseguia tirar os olhos da joia. Era um anel de diamante com design único. Uma rosa delicadamente esculpida em ouro branco, com pétalas que pareciam dançar ao redor de um diamante central perfeito. Cada detalhe era exatamente como ele lembrava. Ricardo, Esse cara conta disse até os Miguel detalhes, né? lentamente, levantando os olhos para encontrar o olhar confuso do empresário. Onde você conseguiu este anel? É uma peça especial que encomendei há muitos anos. Ricardo respondeu, intrigado pela reação de Miguel. Por quê? Há algo errado com ele? Miguel estendeu a mão trêmula e, com permissão silenciosa de Carmen, retirou o anel da caixa. Virou-o lentamente, examinando a parte interna da banda de ouro. Quando encontrou o que procurava, suas pernas quase cederam. Eduardo e Esperança, para sempre unidos. Leu em voz alta a gravação microscópica no interior do anel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Como você sabe essa gravação? Perguntou Ricardo, sua voz tremendo. Miguel olhou para ele com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Porque este era o anel de noivado que meu pai deu à minha mãe há mais de 30 anos. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Helena, Carmen e Julián observavam a cena em completo choque, compreendendo que estavam testemunhando algo que desafiava qualquer coincidência possível. Ricardo pegou o anel das mãos de Miguel, examinando-o como se estivesse vendo um fantasma. Não pode ser o mesmo anel. É impossível. Minha mãe o usou todos os dias da vida dela. Miguel continuou, sua voz embargada pela emoção. Quando ela se foi, meu pai o guardou como seu tesouro mais precioso. Dizia que era a prova física do amor verdadeiro que eles compartilharam. Sofia, Mas eles não morreram observando a juntos? confusão dos adultos, Não morreram juntos? com sua inocência Então, mas como é que ela tá dizendo que quando ela se foi, o pai... Como o anel dos vovôs chegou até aqui? A pergunta da menina atingiu Ricardo como um raio de compreensão. Suas mãos começaram a tremer violentamente, enquanto memórias há muito enterradas voltavam à superfície. Miguel, disse ele lentamente, me conte exatamente quando seus pais se foram. Há 5 anos, respondeu Miguel. Sofia tinha apenas 1 ano. Ricardo fechou os olhos, fazendo cálculos mentais que o deixaram devastado. 5 anos. Foi exatamente quando alguém vendeu este anel para minha joalheria. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Venderam? Quem venderia o anel da minha mãe? Ricardo correu para trás do balcão principal, vasculhando gavetas com urgência desesperada. Todos os nossos registros. Precisamos encontrar os documentos da compra. Carmen, compreendendo a urgência, juntou-se à busca. Senhor, se foi há 5 anos, os registros estão nos arquivos especiais. Enquanto eles procuravam, Miguel permaneceu segurando o anel, sentindo como se estivesse tocando a alma de seus pais. Sofia, percebendo a turbulência emocional ao redor, aproximou-se do pai e abraçou suas pernas firmemente. Papai, não fique triste. Se o anel dos vovôs está aqui, é porque eles queriam que você o encontrasse. A sabedoria pura da criança trouxe uma nova perspectiva para Miguel. Talvez não fosse apenas uma coincidência devastadora. Talvez fosse algo mais. Encontrei! Exclamou Carmen, emergindo de um arquivo com uma pasta manila. Aqui está o registro da compra. Ricardo pegou a pasta com mãos trêmulas e abriu. Quando leu o nome do vendedor, seu rosto empalideceu completamente. O vendedor, ele começou, sua voz quase inaudível. Era um hospital. Miguel sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Um hospital? Hospital Regional de Santa Clara. Eita, pegaram o anel dela Ricardo na hora que ela leu tava mal, diretamente né? no documento. O anel foi vendido
despesas médicas não pagas. A realidade cruel atingiu Miguel com força devastadora. Eles tiveram que vender o anel para pagar o hospital quando ficaram internados após o acidente. Sofia, não compreendendo completamente a situação, mas sentindo a dor de seu pai, perguntou suavemente: Ah, tá, eles tiveram um acidente, mas não morreram, né? deram o anel para cuidar deles. Ricardo olhou para a menina com uma expressão de admiração profunda. Sofia, você está certa. Eles usaram o anel para garantir que recebessem os melhores cuidados possíveis. Miguel lutava contra uma onda de emoções conflitantes. Dor pela perda, raiva pela necessidade de vender o anel, mas também uma estranha sensação de destino cumprido. A mais, Ricardo continuou, lendo o documento com atenção crescente. O hospital registrou que o casal expressou especificamente o desejo de que o anel fosse vendido para alguém que compreendesse seu verdadeiro valor e que um dia retornasse ao lugar certo. Helena, que havia permanecido em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou: Senhor Vasconcelos, isso significa que Eduardo e Esperança, mesmo em seus momentos finais, ainda estavam cuidando de todos nós. Ricardo completou, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Miguel olhou para o anel em suas mãos, compreendendo suddenly the magnitude of what was happening. Eles sabiam, murmurou. De alguma forma, eles sabiam que você compraria este anel e que um dia eu viria aqui procurando por um anel de noivado. E que quando isso acontecesse, Ricardo adicionou, sua voz cheia de reverência, nós nos encontraríamos como eles sempre sonharam. Sofia, observando ambos os homens chorarem, aproximou-se de Ricardo e tomou sua mão. Tio Ricardo, disse ela, usando o novo título naturalmente, você pode contar para a mamãe a história toda quando o papai der o anel para ela? Ricardo ajoelhou-se diante de Sofia, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Sofia, querida, seria a maior honra da minha vida. Neste momento, Miguel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ricardo disse firmemente: não posso aceitar este anel como presente. E todos na loja ficaram chocados. Ricardo começou a protestar. Miguel, mas é o anel de seus pais. Exatamente. Miguel interrompeu com uma determinação calma. É o anel deles. E agora precisa ser meu através do meu próprio esforço, como eles me ensinaram. Quanto custa? Ricardo compreendeu imediatamente o que Miguel estava fazendo. Estava honrando os valores que Eduardo e Esperança lhes haviam ensinado sobre dignidade e trabalho honesto. O preço, Ricardo disse solenemente, é exatamente a quantia que você trouxe consigo hoje. Miguel sorriu através das lágrimas, retirando do bolso o envelope com suas economias. Então temos um negócio. Mas quando Carmen preparava os papéis da venda, Ricardo fez mais uma revelação que deixaria todos completamente atônitos. Miguel, disse ele lentamente, há algo mais que você precisa saber sobre a venda deste anel. Algo que seu pai deixou registrado no hospital e que mudará sua vida para sempre. Ricardo respirou profundamente, segurando os documentos do hospital com mãos que tremiam de emoção. O peso daquele momento final de revelação parecia maior que todas as descobertas anteriores combinadas. Miguel observava cada movimento, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Miguel, começou Ricardo, sua voz embargada. Quando seus pais estiveram no hospital, Eduardo deixou instruções muito específicas sobre o que deveria acontecer com o anel. Sofia, percebendo a importância do momento, aproximou-se do pai e segurou sua mão firmemente. Papai, o vovô Eduardo era muito inteligente, não era? Sim, princesa. Miguel respondeu suavemente, sem tirar os olhos de Ricardo. Ele sempre foi muito cuidadoso com tudo. Ricardo abriu a pasta hospitalar com reverência, revelando documentos que havia guardado durante todos aqueles anos, sem compreender completamente sua importância. Eduardo não apenas autorizou a venda do anel, ele deixou uma carta lacrada com instruções para ser aberta apenas se o comprador fosse encontrado. Helena e Carmen se aproximaram, fascinadas pela revelação final que estava se desenrolando. Julián permanecia próximo à entrada, garantindo privacidade para aquele momento extraordinário. Uma carta? Miguel perguntou, sua voz quase inaudível. Para o comprador
portador do anel? Não apenas para qualquer comprador. Tá chegando quantos Ricardo minutos aqui? corrigiu, retirando um envelope lacrado e amarelado do fundo da pasta. 5, Para o jovem Ricardo que 5, salvamos, 14. caso o destino o traga de volta para nós. É o que é isso? Hã? Eu almocei aqui, ó. No dia que eu vim, paguei 100 conto da comida aqui, ó. Misericórdia, aqui eu não pago mais não. As palavras atingiram Miguel como um raio. Seus pais haviam previsto que Ricardo compraria o anel. Haviam planejado até mesmo aquele momento impossível. Obrigado. Ricardo abriu o envelope com cuidado extremo, revelando 2 páginas escritas à mão pela caligrafia firme e familiar de Eduardo. Com voz embargada pela emoção, começou a ler. Meu querido filho Ricardo, se você está lendo esta carta, significa que nossos caminhos se cruzaram mais uma vez através do anel, que representa nosso amor familiar. Esperança e eu sabíamos que você compraria esta joia, porque conhecemos seu coração. Você sempre foi atraído por objetos que carregam história e amor verdadeiro. Miguel sentiu lágrimas rolarem por seu rosto enquanto escutava as palavras póstumas de seu pai, dirigidas ao homem que agora considerava um irmão. Ricardo continuou lendo, sua voz quebrando a cada palavra. Queremos que saiba que não consideramos a venda do anel como uma perda. Consideramos um presente. Este anel agora chegará às suas mãos no momento exato em que você precisar compreender que família vai além de sangue. Família é escolha, é amor, é cuidado mútuo. Sofia escutava atentamente, compreendendo através da sabedoria intuitiva das crianças que algo profundamente importante estava acontecendo. Há mais, Ricardo disse, virando a página. Eduardo escreveu instruções específicas sobre você, Miguel. Miguel sentiu seu coração acelerar. Sobre mim? Se nosso querido Ricardo